Gatas, estamos aqui com o Dia do Cueca, feliz da vida como sempre, e recadinhos que nunca é demais, e pedidinhos, né, amores? Porque parece que tem algum probleminha com o dedinho, né? Mas vamos lá, o dedo acho que não está quebrado. Deixe seu like, se inscreva, porque o canal precisa começar a ganhar um din-din, amores. Senão vai ficar ruim pra titia aqui, tá? Pedidinho aceito, tenho certeza. Estamos aqui com o 40+, divorciado, pai, publicitário, já escreveu vários livros. O currículo dele é uma bula de xarope, Brasil, vocês vão ver. E porém, um pai extremamente ativo, que eu já fiquei muito feliz. Estamos com ele, André Alves, seja muito bem-vindo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende, né, do momento que vão assistir esse nosso bate-papo. Exato, arrasou já, viu? Primeiro que eu fico muito lisonjeado de estar aqui. E só o aquecimento aqui já foi extraordinário. Então a gente vai ter muita conversa, muito conteúdo bacana para poder compartilhar gente, com vocês. Esse homem, Brasil, vocês vão ver o que é isso. A consciência de um homem ótimo para esses cuecas começarem a se inspirar, cair na real, que tá achando que tá fazendo demais, só que não, é o mínimo que tem que ser feito. Vamos lá. Vamos falar da relação de pais separados. Como lidar com esse filho. Primeiro, eu acho que é importante a gente entender o contexto que a gente está vivendo hoje, né? Perfeito. Tem um filósofo polonês, né, o Bauman, que ele fala da modernidade líquida. Então eu gosto muito de pegar esse contexto para a gente entender que momento que a gente está vivendo hoje. É um momento ferrada, filho. Exatamente isso que a gente falou. É um momento que tá todo mundo bugando, porque é tudo muito perecível, é tudo muito momentâneo. E aí a gente começa a entender qual o papel do homem, né? Para depois a gente entender qual o papel do pai, do empresário, do filho também, né? Eu tenho uma mãe de 77 anos, então dentro de todo esse contexto eu também sou filho, tenho que me posicionar como filho. Então a gente precisa entender, tá tudo muito... Fala de uma forma simplificada, muito bagunçada, eu não gosto muito desse termo, mas assim, é tudo... Mas muito... tá... depende do ponto de vista pra gente também não criar um alarde, né? Mas sim, tem muita coisa que está fora das caixinhas. E aí a gente... Desorganizado. Exatamente isso. E aí a gente precisa entender que estamos num momento de muita volatilidade, de muitas mudanças, tudo imediato. E aí como que a gente se posiciona como homem, como pai? Demais. Esse povo tá vivendo. Demais. E aí precisa ter um mínimo de estrutura mental, né? Para poder lidar com essas situações. E eu costumo dizer também, né? Homem não gosta muito desse termo, mas devia ser quebrado esse paradigma. Então já vamos trazer o primeiro ponto aí. Vamos. Precisa ter um pouco de sensibilidade para entender esse momento. Porque senão a gente fica só nas nossas verdades, não entende o que está acontecendo, e aí a gente não consegue ultrapassar essas barreiras. Quem tem que ter sensibilidade? A mulher com o homem ou o homem com ele mesmo? Em primeiro lugar. A gente vive numa relação, numa sociedade, vamos dizer assim. Ambos os lados precisam ter. Mas eu vou fazer um puxão de orelha no meu público. Os homens precisam ter um pouco mais de sensibilidade. Sair daquela casca do macho alfa. Precisamos, sim, ser posicionados e tal. Ter toda aquela estrutura do homem provedor. A gente precisa, né? Cumprir nosso papel. Mas precisa ter um pouquinho de sensibilidade, um pouco de humildade para poder entender esse contexto. E poder transitar de uma forma um pouco mais tranquila. Então a gente está falando de uma forma genérica, a gente vai começar a se aprofundar. Do que o André está falando, né? Da relação com filhos, da relação com esposa ou ex-esposa. Ex-esposa é pior, viu, André? E faz parte, né? Sou divorciado também, meu bem. E faz parte. Faz. E ainda mais para quem tem filhos, né? A gente costuma dizer, separou, mas os filhos vão para o resto da vida. E se a gente não tem um mínimo de discernimento, um mínimo de inteligência emocional, fica muito difícil. Porque eu costumo dizer, a gente já tem um monte de coisas para resolver nos nossos dia a dias. Decisões profissionais, decisões pessoais. E se a gente nessa relação não consegue equilibrar e ter um mínimo de inteligência, aí fica mais difícil ainda. Eu acho que está faltando inteligência emocional. De fato. Porque eu acho que tem muita gente inteligente... Sim. Né, gramaticalmente falando, emocionalmente
eu acho que assim, ambos os lados, tá? Eu puxo muito a orelha dessa mulher, que ela quer estar num nível muito yang, muito alto, de alta competitividade, não só entre elas, porém com eles. Então, como que essa mulher se desliga, né? Se na empresa que ela trabalha, ou se ela tem o seu empreendimento, ela é muito alfa. Ela vai chegar em casa, como que ela tira esse alfa? Isso. E fica lady? É um desafio. E você trouxe uma coisa bem interessante, né? Porque literalmente a gente está vivendo uma era de transição. Então a gente pega um pouquinho na década de 70, 60, até 80, até transpondo um pouquinho para 90. Não que isso tenha se resolvido, mas a gente vem de uma era da dona de casa. E não é um termo pejorativo, mas era. Né? A minha mãe é dona de casa e com todo orgulho. E aí essa mulher ela começa a ganhar poder cada vez mais no mercado de trabalho. Então a gente tem ícones aí, né? Trajano e todas essas mulheres que vêm para o mercado corporativo. Né? E primeiro eu não tinha nada. Vou trazer de uma forma bem simples. Primeiro eu não tinha nada. Aí eu começo a conquistar tudo. E agora eu costumo dizer, né, que a gente está indo para essa fase de buscar o equilíbrio. Porque a mulher, ela era dona de casa. Ela tinha a obrigação, não era, né? A obrigação, literalmente, de fazer esse ecossistema familiar funcionar. Ela vai para o mercado de trabalho, desculpa a expressão, e o mercado fala, cara, elas estão fazendo um rebulição foda mesmo, hein? E aí ela começa a ganhar projeção profissional, e isso de forma escalável, né? Então a gente começa a ver uma CEO, outra CEO, uma CFO, a gente começa a ver essa movimentação. Mas e aí essa mulher, como é que ela faz agora para, não é retroceder, mas para ela voltar para o lugar, para buscar esse equilíbrio? Então é justamente isso que eu vejo hoje em dia. Né? A mulher que ela saiu desse local aqui, que ela era submissa, mas no sentido de depender do homem, né? Não de que a gente traz no universo cristão de estar sobre a mesma missão, não. Literalmente era uma mulher dependente. Agora a mulher ela é dona de tudo. É dona de tudo. Dona de tudo na empresa. Conquistou vários cargos. Mas quando a gente volta para casa, os nossos filhos nos colocam no lugar que é o lugar de origem. E aí começa a dar essa bagunçada. Muita. Porque você está na empresa, você manda aprender, manda soltar. Ó, fiz MBA, fiz mestrado, eu consegui aquele lugar na empresa, mas quando você volta para casa, seu filho, mãe, eu quero mamar. Ela não sabe fazer esse papel. Aí é que o negócio... O bicho pega. Então eu acredito que a gente está nessa fase de transição, de se reeducar e buscar o equilíbrio. E aí, com isso, assim, só para contextualizar isso que eu estou dizendo, todas as minhas melhores amigas, chefes, sempre foram mulheres. Então eu consigo ter esse olhar um pouco mais crítico, mais sensível e ouvir essas histórias. Ah, porque você conviveu todas. com muitas mulheres. Isso, todas. Então você consegue fazer uma leitura das deficiências, das TPMs da vida. Isso. E aí ela conquistou e aí chega em casa, volta pro... Não é que volta, né? Entra num lugar que... Como é que eu desligo essa chave? Então esse é um momento literalmente de transição, de buscar esse equilíbrio. Eu vi uma entrevista bem bacana. Eu esqueci o nome dela, me perdoe, mas é da CEO do Nubank. E ela falou, eu dou ordens, eu tomo decisões que mudou a trajetória do Nubank, mas eu não abro mão de levar os meus filhos na escola. E isso é uma decisão muito difícil. Maravilhosa! Porque a sociedade julga, a própria mulher faz que é o pior de todos, uma autocrítica, né? Mas eu tiro o chapéu, porque isso deveria ser normalizado, buscar esse equilíbrio. Cada um dentro da sua possibilidade. Nem todo mundo tem a possibilidade de levar o filho na escola. E está tudo certo. Mas buscar esse equilíbrio entre a ascensão profissional e a ascensão familiar, que isso é importante também. Então, e eu vejo aqui que é muito conflitante essa mulher, assim, já entrou no podcast casada e a gente conversa hoje, já tá divorciada. Óbvio, não tá de falar. Lógico que isso ia acontecer. Porque 2 pitbulls não se beijam, meu bem. Alguém vai ter que ser Lessie nessa história. E a Lessie é a mulher.
Porque ela quer chegar em casa, ela quer dar ordem no marido, ela quer dar ordem no filho. Aí ela começa a pegar o papel do homem, aquele homem, tipo, ai, não tô a fim de brigar hoje. Exatamente isso. Ai, não, deixa ela hoje, deve estar nervosa, deve ter acontecido alguma coisa. Então ele vai deixando isso acontecer. Então, de uma certa forma, ele é conveniente para ele deixar. Sim. Não é? Porque se não fosse, ele já ia parar na mesma hora. Oi, espera um pouquinho. Na rua, você é a fulana de tal. Aqui, casei com a fulana, que é mãe do fulano, do ciclano. Então, volta pro seu papel. Mas aí, esse homem vai deixando. Aí ela tá achando que ela tá no caminho super certo. Porque não tem nenhuma pra falar, gata, você tá errada. Não é por esse caminho. E muitas vezes ela nem fala também que em casa ela age dessa forma. Eu sei porque depois elas vêm com esse depoimento. Sim. Porque eu agi assim, porque eu fiz isso, aí meu casamento não deu certo. Então você vê que é claramente porque estavam nos papéis errados. E olha ela que... no papel do homem e ele no papel da mulher. Não vai dar certo. E a cabeça dessa criança vendo essa mãe mandando e esse pai obedecendo. Olha que reboliço. E olha que bacana que você trouxe, porque literalmente estamos numa transição. Ao mesmo tempo que essa mulher chega em casa, e às vezes tem vários perfis de homens, mas tem aquele que fala, não quero briga. E tem aquele, eu vou agradar minha mulher fazendo coisas de mulher. A gente vai chegar, já vou amarrar essa linha. Sim. Só que a gente ainda tem aquele homem lá que é o padrão. Né? Dentro da empresa dela, ela vê aquele homem que é o padrão, põe dinheiro em casa, e é isso. Eu pago a escola, não sei o que lá. Só que lá dentro da empresa, ele é um cara bem sucedido. Manda aprender, manda soltar, o macho alfa, né? E em casa, às vezes ela vem toda empoderada, toda cheia de energia, e às vezes o cara, num dia fez um risoto para agradar a mulher. No outro dia, de repente, ele pegou os filhos na escola. E aí isso corre um grande risco dela não entender que isso é uma demonstração de carinho e inverte. E o que pode acontecer? Cara, esse cara que eu tenho dentro de casa, ele é um banana. E o espelho que eu tenho no meu ambiente corporativo, aquilo sim. Aquele cara... Só que ela só tá vendo uma fatia. Tá vendo o cara que precisa pôr energia que tá dentro de um negócio. Exatamente, isso. Precisa pôr mesmo. Exatamente. Mas como ela é em casa, então a gente tem um centro que é o ambiente corporativo. Aqui tem esse cara que foi para casa dele e aqui tem essa mulher que está indo para casa dela. Às vezes ela não sabe o que está acontecendo aqui. Ela só tem essa visão do que está nesse centro. E quando ela chega em casa, fica tudo distorcido. Peraí, meu marido está passando pano no chão, buscou o filho na escola. Cara, fez comida. E às vezes isso é uma demonstração de carinho. Então tem aquele cara que eu não vou brigar para não ter confusão. E tem aquele cara, putz, eu já vi que ela tá pilhada, vou presenteá-la. Mas não com flores, vou presentear com uma rotina diferenciada. Ela não sabe receber. Exatamente isso. Então a gente está neste momento de conseguir entender esses sinais. Isso é fraqueza? Ou é um cara que está tentando reconhecer aquilo que eu sou? Exatamente isso. E aí você fica literalmente com um véu. Porque você vem com a energia do ambiente corporativo. E aí tem uma coisa uma experiência dos anos de trabalho com mulheres. Né? Vamos falar a realidade. A mulher dentro de uma reunião, com um monte de homem, tem aquela história de que tem que levantar a voz, não é muito ouvida e tal. Então a mulher no ambiente corporativo, ela tem que imprimir às vezes uma energia, e eu vivenciei isso, que às vezes até é exagerada, mas não desnecessária. Né? Exatamente. Né? Eu entendo eu já vi isso com amigas. Entendo que é exagerada, mas não é desnecessária. E aí ela traz isso para casa. E para desconectar essa vibração, dessa energia, é bem difícil. Isso. É muito bem difícil. E aí fica esse conflito. Se o homem não entende esse contexto e essa situação, a ponto de falar, putz, eu vi que minha mulher tá milhão. Pera aí que eu vou tomar as rédeas disso. E a mulher também não entende. Fala, cara, o cara tá tentando me ajudar. Aí é que
começa a desfazer famílias, começa a ter briga de egos, começa a ter uma série de conflitos que resultam em tudo que a gente vê aí hoje. Por isso que eu chamo de modernidade líquida. Tudo muito perecível, tudo muito momentâneo, tudo muito eu, individual. E aí é que a gente Não tem vê o nós. exatamente isso. Mas eu acho que só vai ter esse nós depois dos 50, sabia? Pode ser. Não cheguei lá ainda, mas por isso que eu acredito Não, que você já tá no sim. caminho certo. Porque eu acho que antes disso a gente não tem essa maturidade. E aí... A gente acha difícil conseguir ter essa maturidade, esse olhar. Exatamente. Porque vou fazer 50. Então hoje, pra mim, ver isso faz super, total sentido. Há 5, 6 anos atrás, quando eu me separei, zero sentido. Olha lá, é a maturidade. Às vezes a gente não vai conseguir ter essa clareza se não passou por essa vivência. Porque a gente só aprende vivendo. Exatamente isso. É a velha história, se o conselho fosse bom, né? Então alguns amigos falam, em casa tá assim, sabe? Cara, é um processo. É um processo. Eu não vou falar pra você ficar ou pra você sair. O que eu posso dizer por experiência. Lá fora não vai ser muito melhor do que você talvez esteja vivendo, né? Eu tenho termos que eu costumo dizer. Você acredita numa reconciliação ou numa reestruturação? Talvez precise de uma reestruturação. Reestruturação vamos começar de novo, vamos rever tudo. Mas os dois precisam estar. Você acredita nisso? Eu acredito. Jura? Acredito. Em resetar, não é em reconciliar. Vamos se beijar de novo. É muito mais profundo. Isso, em resetar. Reconstruir é muito mais difícil. E talvez essa reconstrução, cada um tem os seus gatilhos e cada um tem os seus pilares. Talvez essa reconstrução tenha que passar por uma separação. Talvez essa reconstrução tenha que passar por uma terapia de casal. Talvez essa reconstrução tenha que passar por um momento de fé. Cada um tem os seus gatilhos. Ou talvez um esteja preparado, o outro não. Então, assim, são várias vertentes. Tudo isso para resultar em o mais importante é ser feliz. Mas esse processo precisa ter um olhar mais apurado para entender se faz sentido estar para lá ou para cá. Quem já passou e quem tá de fora, fala, cara, tá fácil de resolver, bicho. Vocês estão com a vida estruturada, tá tudo bonito, família, tudo tá fácil de resolver. Mas quem tá de fora, quem já passou. Então, por isso que eu tô falando. Precisa passar pelo processo, é difícil. A gente não consegue ter essa maturidade vivenciando a situação. É muito difícil. E é o que acontece também no mercado corporativo, né? Que assim, eu presto muitas consultorias de marketing. Então, assim, uma coisa é eu ir na sua empresa falar tudo que está errado. Pô, eu faço relatórios, milhares de relatórios. A outra coisa é fazer na minha própria empresa. Porque eu estou no olho do furacão. E aí eu vou trazer essas relações humanas, quer dizer, tudo são relações humanas, pessoais e profissionais, eu vou levar para o ambiente profissional. Então eu presto algumas mentorias. Mas quando eu preciso rever alguma coisa nos meus negócios, eu busco amigos que são mentores. Mas olha que legal. Eu busco pessoas que realizaram aquilo que eu preciso realizar. E aí a gente já vai emendar com... O papo vai fluir. Já vai emendar com uma coisa que eu gosto muito, que é a média dos 5, dos 3, dos 10, assim. Eu vou me mentorar ou vou me aconselhar com quem já fez. Com quem tem princípios. O que você precisa. Exatamente isso. E aí eu volto de novo para as relações pessoais. Se o homem ou se a mulher está se aconselhando com quem não construiu, com quem não tem os valores daquilo que eu busco a resposta, acabou. Tá ferrada. Acabou. Tá ferrada, sinto dizer, viu? É isso. Então, não vai rolar. Não vai, de forma alguma. Então não é só buscar ajuda externa. É buscar uma ajuda externa que faça sentido. Não é ouvir aquilo que a gente quer, mas buscar ajuda com aquilo que faz sentido, com o seu contexto, com o seu momento. E com a resposta que você busca, que muitas vezes não é a resposta que eu quero ouvir. Isso que eu ia falar agora. Então, olha o grau de inteligência emocional desse ser humano para poder enxergar. Primeiro, que eu preciso ouvir aquilo que eu não quero. Eu preciso procurar aquilo que também
que é minha dor. Sim. E preciso aprender com tudo isso. Complexo. Mega. Não, André, vou te falar. Exceção da exceção. É mega complexo. Filho, é muito, dá uma olhada. É muita. Não vou, é muito mais fácil eu ir procurar aquilo que eu quero ouvir. Exatamente isso. Porque ela não vai me confrontar. Aí eu fico com uma aliada. Exatamente. É lugar isso. quentinho, já conheço, confortável. Por que que eu vou atrás daquilo que vai me causar dor, que eu já estou com essa dor? Exato. O autoconhecimento, ele dói, né? O crescimento, ele dói. Todo crescimento dói. E aí... Todo crescimento é libertador. É libertador. Mas nem todo mundo tá pronto para passar por esse processo. Eu tava conversando com uma amiga esse ano ainda, né? Eu falei, tô num processo, né, com meu marido, tá difícil e tal, não sei o que lá. E eu ouvindo. E algumas pessoas me tomam como exemplo. Nossa, mas você tá super bem. Eu falei, deixa eu falar uma coisa pra você. O que tá bem, né? Pois é. Tô entendendo o que você tá passando, mas eu não te aconselho nem a ficar, nem a separar. Porque aquilo que serviu pra mim, talvez não sirva pra você. E talvez você não esteja preparada para passar por esse processo. Até chegar aqui... Filhinha. Até chegar aqui, nem todo mundo está predisposto. Então eu vejo muitas pessoas, até mais mulheres, que entre esse processo da decisão e da libertação, ficou aí 3, 4, 5 anos chorando por ex-marido, o cara já está com outra. Então assim, nem todo mundo está preparada para esse processo. Além do processo, depois o pós-processo. Que pode durar 1 ano, 1 mês, depende de cada um. Então assim, é uma coisa que a gente até fala, olha, eu posso te trazer o que aconteceu comigo, o que eu acho, mas a decisão é sua. Porque a força, a maturidade, a intelectualidade para passar por isso está com você. Você viu o quão complexo é isso? Não, esse povo, acho que a gente está dando uma bugada na cabeça desse povo. E aí, assim, a gente está fazendo um recorte. Porque o mundo não vai parar. Você vai ter o IPVA para pagar, você vai ter o seu filho que está muitas vezes de recuperação, ou então a sua filha que está de DP na faculdade. Você tem N problemas que vão caminhar junto dessas decisões que você precisa tomar. Decisões corporativas, então assim, é bem complexo. Literalmente é coisa pra gente grande. Você pode, o que é pior, que eu acho que para ambos os lados hoje, você tá numa instituição muito grande, que eu já vi vários passarem por aqui, e essa instituição dizer para você, olha, obrigada, valeu. Também. E você dedicou 20 anos, 20 e poucos anos. Tem pessoas que não conseguem se recuperar. Não, isso. Gente, esse número é muito alto. É muito alto. É muito alto. A gente costuma dizer, o que tem de gente quebrada por aí, e o pior, é não perceber que está quebrado. Aí é o pior. Não, esse é o pior. Esse é o pior. Mas tá tudo bem, tá tudo bem. Mas não tá tudo bem, cara. Não, tá tudo bem. Esse é o pior. E isso com mais frequência acontece com os homens, que o homem é prepotente, o homem é arrogante, autossuficiente. Você vê que o camarada literalmente está quebrado. Aí eu vou falar de amigos. O cara, nada contra, tá? Mas você vê o cara de 45 anos, indo em baladinha de sertaneja, comprando combo de uísque, voltando pra casa destruído. Cara, tem problema aí. Não tem, tá tudo bem, tô me divertindo. Tem problema aí. O cara não consegue nem enxergar. Não. Aí não consegue enxergar. Não consegue. Não. Os de 45 a gente até aceita. O duro são os de 60. E nada contra também. Nada contra, tá tudo certo. Mas tem algum problema. Gente, terapia, Brasil. Precisa de terapia, não adianta. A gente não consegue resolver sozinha. Não consegue. Não consegue. Tem profissionais excelentes. É pra isso mesmo. Pra tirar a gente mais rápido desse buraco. E aí esse cara vai se aconselhar com quem? Com um amigo que passou pela mesma situação. E eram os conselhos que eu ouvia quando eu tinha 20. E cara, larga, vamos beber, vem cá, bicho. Só que depois dos 40 não funciona mais. Essas métricas, essas técnicas não funcionam mais. Não tô nem falando de etarismo, tô falando de momento mesmo. Não, e você também não vai conseguir produzir. Quando você tem 20, é uma coisa. Você consegue acordar. Tem isso. Tem o fator fisiológico também, né? Tem o fisiológico.
Você não consegue, você não dá conta. É simples assim, a gente não dá conta, o organismo não vai. Exatamente isso. O cara tá... O que esse cara vai render nessa empresa? Se aí, for dono, tá fudido, vai quebrar a empresa. Isso, e aí começa a afetar várias áreas. Se for empregado, o cartãozinho já tá no amarelo, vai pro vermelho. Certeza absoluta. E aí a mudança também, né, de maturidade. Há alguns anos, né, e tá tudo certo eu admitir esse meu erro. E aí também a média, eu vim pensando isso no carro, é a famosa média dos 5, né? Eu sempre achava, não, porque eu sempre vi grandes líderes, cara top na empresa. Desculpa a expressão, um bosta em outras áreas. Mas eu vi aquilo, né? Então, jabuti em árvore. E eu sempre achei, falei, cara, não, a nossa vida é formada por módulos. Cara, aqui eu sou o cara. E aí é exatamente o que a gente está falando. Quando o cara vai para esse lugar que aqui não está bem resolvido e ele nem percebe, tantas outras áreas vão desmoronando. É o que a gente costuma dizer, né? Casa dividida não prospera. E é literalmente isso. O cara quebrou aqui e vai transbordando essa quebra para diversas outras áreas, mas ele não consegue nem perceber isso. E eu falo que isso é tão normal que eu, há uns 10 anos, eu tinha essa cabeça. Porque eu via grandes líderes. Eu trabalhei há 15 anos antes de ter meus negócios, eu sempre fui funcionário. Mas eu tive acesso a diretorias, né, a CEOs, e eu vi o cara, uau, jatinho, carro particular. Só que eu vi os bastidores de algumas coisas e falei, cara, o cara é um bosta, mas assim, o cara é bem sucedido ali. É o tal do provedor. Ganhei grana, pus em casa, vocês calam a boca. E aí eu ainda vejo esse padrão sendo replicado. Esse cara que de repente se separou, teve uma série de problemas, esse cara vai ter esse comportamento que vai transbordando. Então hoje eu falo, cara, não existe a gente ser um ser dividido. Somos único. A gente tem microações em diversas situações da nossa vida, que é o que a gente falou. Chegar em casa tem que estar desligado, tem que ser o filho, tem que ser o pai, tem que ser o marido, mas somos um. A nossa base é uma. Então os nossos princípios são os mesmos. Não dá para ter vários. E quando você quebra aqui, você vai quebrando todas as outras esferas. Só que muitas pessoas às vezes acabam nem percebendo isso. Vai desmoronando uma série de coisas e não conseguem nem chegar ao porquê. E também aí a gente percebe uma coisa. Não tá bem alimentado, bem nutrido de amigos. Não tá. Não. Se você tá nessas situações, você é bem nutrido de amigos, alguém vai te falar. Alguém vai chegar e falar assim, vem cá, amigo. Volta. Vamos lá. Tá tudo errado. Tá, exato. É isso. Vamos começar de novo esse negócio. Arranca essa página, vamos lá. Nova historinha aqui. Porque se o cara não tem consciência, ele vai continuar fazendo. E se ele não tem ninguém pra compartilhar, não tem nenhum amigo, o núcleo dele tá ruim, olha como esse núcleo é muito importante. Eu falo sempre que esse é o núcleo de apoio. Né, que não é família, porque às vezes você não vai contar tudo pra família, mas você vai contar para um amigo que é muito íntimo seu. E aí eu falo para você que assim, foi logo a abertura desse nosso papo, né, dessa sociedade que é tudo muito momentâneo, tudo muito volátil, e que a gente usou até o termo, tá tudo bagunçado. É difícil ter essas pessoas, viu? Eu sempre brinquei e falei assim, olha, eu tô bem de amigo, hein? Não quero ter mais amigo não, tá tudo bem. Eu tenho meia dúzia ali e tá tudo bem. Mas até em alguns momentos da nossa vida é até difícil falar isso. Até em alguns momentos da nossa vida a gente precisa rever os amigos. Eu tenho amigos de infância. Fui padrinho de casamento, que andei de mão dada e tal. Nesse papo e em algum momento a gente precisa rever isso. Mas cada um tem esse momento de virada. É necessário rever. E é difícil. Porque nem também. todo mundo vai crescer junto com você. Um vai estar no 8, o outro vai estar no 4. Exatamente. Você vai conversar com o de 4, ele não vai saber te dar um conselho. Você vai saber dar um conselho pra ele. Só que ele não vai saber. Então a gente precisa nivelar até isso. O Thiago Bruni tem uma fala que é exatamente isso. Nem todo mundo está preparado para o seu próximo nível. Nem todo mundo. Algumas coisas vão ficar no caminho. E a gente precisa saber que não é egoísmo. Não. É que passou, é um momento. Eu não vou deixar de amar, não vou deixar de estender a mão, porém, a minha mesa vai ser outra. Exatamente isso. Eu sei que tem alguns amigos que vão assistir esse podcast.
Mas é isso. Nesse meu momento... Mas sabe que você tá ali. Eu acho que isso é sim, importantíssimo. Sim. Se eu precisar, eu estou. Eu não estou com a frequência que eu gostaria. Exatamente isso. Porém, se pegar um telefone e ligar, Exatamente sabe que vai ter um isso. apoio, sabe como pode contar. E isso é tão saudável, né? Não é o que você falou, não é egoísmo, é tão saudável que todo mundo deveria fazer essa reflexão. Onde eu quero chegar? E começa todos aqueles, né? Aquelas questões que, inclusive, o final do ano é ótimo para a gente fazer essa reavaliação da nossa vida, né? Onde eu quero chegar, quem sou, para onde vou, é importante fazer isso. E em alguns momentos todo mundo deveria rever o seu ciclo. Cara, porque não faz sentido você ter as mesmas amizades, sei lá, em 50, 60, 70 anos da sua vida. Tua vida tá errada. Isso, desculpa. alguma coisa tá errada. Você vai preservar. Eu tenho amigos que preservar. Cara, meus amigos me ligou. É amor mesmo, é amor. Isso, mas chega a alguns níveis que você precisa conhecer outras pessoas, algumas coisas você deixa de cá. Agora eu tô na minha. Não digo que é uma fase, né? Mas agora eu me converti, sou cristão. E aí teve uma pregação faz uns 15, 20 dias que falava exatamente isso. Você vai continuar dando prioridade, a mesma prioridade para todas as pessoas que estão ao seu redor? E aquilo me chamou a atenção, né? Quando eu estava casado, estava com a minha família, um amigo na lei seca me ligou 3 horas da manhã e eu saí da minha casa para tirar esse cara da Blitz. E hoje eu falo, não faz sentido, cara. Não faz sentido eu sair da minha casa, largar minha família que seja por 30, 40 minutos, para tirar um cara que estava na balada, na lei seca, e me ligou. Então é isso. Não é... Acho que uma vez que é pro galho, né? Uma vez. Não é querer achar que você é mais do que as pessoas, mas vamos colocar as coisas nas caixinhas? Da mesma forma que eu tenho amigas, então as minhas melhores amigas, né, tenho 2, 3 ali, que são aquelas que são inegociáveis. Inegociáveis. Os inegociáveis. Isso. São aquelas pessoas que às vezes eu olho minha agenda e falo, que loucura, eu preciso almoçar com a Vivi, eu preciso almoçar com a Grazi. E eu já falei, vamos almoçar. Tô indo aí, a gente vai tomar um café de 30 minutos, porque isso precisa ser preservado. Muito. Precisa. E às vezes nessa loucura dessa nossa rotina, a gente começa a inverter algumas coisas. Então, quem você não deveria dar tanta prioridade, você acaba dando pela proximidade. E as pessoas que você deveria dar prioridade, você acaba entrando numa maré de trabalho, agenda. Quando você ficou 3, 4 meses sem estar próximo de uma pessoa que você deveria, que é a pessoa que te nutre, inclusive. Ia falar isso agora, tirou essa palavra da minha boca. Que é o nutriente. Exatamente isso. Que vê o teu lado bom, vai falar do teu erro, você vai ouvir, você vai aceitar, você vai mudar. Porque ela te conhece profundamente. E é aquelas que te chacoalham. Então, ela vai te falar do seu defeito. Fala, tá ruim, André. É isso. Tá errado isso aí. Para, reveja. E a gente vai ouvir essas daí. A outra que tá no dia a dia, não tem afinidade, não tem... Então, a gente tá ali cumprindo um protocolo. E quem nos nutre, a gente tá deixando... de dar atenção. Olha que louco. Complexo, né? Complexo, mas a gente tem que reavaliar e olha que, como a gente já deixou um pontinho, que você vai fazer sua lição de casa, eu vou fazer a minha. Exatamente isso. Eu faço terapia há muitos anos, né? Mas em 2016 eu comecei a fazer terapia. E aí o que eu descobri, né? Entre aspas, na terapia. Aquilo que eu queria não era condizente com as minhas atitudes. André, clichê básico. A grande maioria das pessoas estão nessa ainda. Eu quero algo A, mas me comporto como B. Né? Filho, vou te falar que você está bem evoluído. E aí, a mesma coisa são as relações de amizade. Tem hora que tem que começar. Eu costumo dizer assim, os lugares que você frequenta diz muito sobre aquilo que você busca. Né? E às vezes a gente está contextualizado em ambientes que nos prendem. E aí fica difícil isso.
Eu digo muito isso no mercado corporativo. Eu até gravei um vídeo falando sobre isso. O mercado corporativo tem essa sedução, né? De você muitas vezes não conseguir tomar a decisão porque você fica preso dentro de um contexto corporativo. Ah, se eu fizer vai pegar mal, se eu falar vai ficar mal, se eu não for vai pegar mal. E aí você fica amarrado com isso. E aí voltando, fazendo esse link com as amizades são a mesma coisa. Então a gente precisa de fato mesmo chegar no momento da vida e falar, ó, eu preciso organizar as coisas, os ambientes que eu quero frequentar, as pessoas que eu quero me relacionar com base naquilo que eu quero ser, ou que eu quero, né, que eu preciso chegar. E não é um interesse de uma forma pejorativa. Não, é literalmente objetivos. Você não precisa deixar de se conectar, mas você começa a equilibrar e priorizar algumas coisas. É colocar a casa em ordem. Exatamente isso. Dificílimo, tá? Lógico, muito difícil. Estamos aqui falando, essa teoria tá ótima. Isso, a gente está falando exatamente isso. Do que é o ideal. Isso. Isso não quer dizer que a gente esteja conseguindo fazer tudo isso, Brasil. Eu não estou, já assumo aqui, tá? Mas é o certo, porém não estou conseguindo nesse momento. Mas tem pessoas que não conseguem isso, não conseguem nem enxergar isso que a gente está falando. Então, eu já acho que só essa conversa nossa já vai despertar a mentalidade de muitas pessoas que estão super enriquecedora. Caramba, eu não tinha nem imaginado. Agora é a hora da virada. Mas dói, hein, pessoal? Dói. A hora da virada dói. Mas é possível e precisa ser feito. Ficar no mesmo não vai chegar em lugar nenhum. Você vai chegar no mesmo. Porque a pessoa quer mudar e quer ficar com a mesma atitude. Oi! Então, para nós é muito claro isso. Mas para a maioria pode ter certeza que não é. Agora, não consegue enxergar que a mesma atitude não vai levar a lugar diferente. Sim. Agora, só amarrar, a gente não está pregando que ninguém rompa com nada, pelo contrário. A gente está convidando para uma reflexão para organizar as coisas, né? Para poder ter mais sensibilidade em relação à atitude do outro, primeiro para olhar para nós mesmos, saber onde nós queremos chegar. E tudo isso aqui, eu não tenho formação de psicologia nem nada, isso aqui é vivência mesmo. É pura vivência. Eu na dor, então a gente está só compartilhando. Meu filho, mas esse é o melhor ensinamento. Isso. Não é? Olha, eu falo, faculdade da vida é imbatível. Você não consegue ganhar de ninguém. A gente com a faculdade da vida, porque a gente já passou. Com propriedade. A gente passou pelo processo. Então a gente já sabe o que vai dar ali no final. Já sabe. Fala, isso aí que você está fazendo aí, cara, eu já sei onde vai dar. É o mais do mesmo. A gente já sabe onde vai reverberar isso. E já sabe que se não tomar cuidado, vai levar uma invertida. Vai. E aí tudo isso para dizer que é esse nosso contexto que, né, de muitas caixinhas, que as pessoas estão confusas, né, em relação a princípios, valores, objetivos. Então tudo isso, de fato, se eu não tenho um autoconhecimento, fica difícil eu tomar atitude. Às vezes eu até quero. Eu tô vendo tudo que eles estão falando, Andrômeda até tá falando, até quero, mas eu não sei nem dar o primeiro passo. Internet, amor, inteligência artificial. Chat GPT, coisa mais simples do mundo. Não te come, porque vai achar que come. A gente fala de inteligência artificial, o povo já acha que vai engolir, vai ser abduzido. Não vai. Não, hoje não dá pra dar essa desculpa, sabe, André? Não dá. Porque você dá um Google, você cai no YouTube, você vê muita coisa boa. Sim. 0800, grátis. Então, desculpa, não dá. O povo vai na procrastinação. Vai no automático, né? E o cara, quem quer mudar, muda. Exatamente isso. Já tive exemplos muito, assim, fora da casinha, assim, de uma ambulante que mudou a vida. Uma ambulante. A gente costuma muito falar do termo mindset, mas literalmente, eles não gostam muito do termo, né? O pessoal criou... já ficou... Isso, muito coach, mas é isso, literalmente mudar a mentalidade. Quem quer muda. E aí não quer dar desculpa. Exatamente. E aí eu vou fazer uma relação, né, com o meu ambiente de marketing estratégico. Cara, ou você prevê o cenário e já começa, né, a agir para que esse cenário possa ser modificado, ou então você vai mudar depois que acontecer. Aí você vai consertar algo que já quebrou. Então é mais interessante você prever que
que algo já não está tão bacana. Ou então fazer a manutenção disso, até fazendo um paralelo com o mundo empresarial, do que você consertar alguma coisa que quebrou. Aí fica mais caro e mais trabalhoso, o que a gente falou, da reestruturação. Ou você faz a manutenção, ou você vai ter que partir para a reestruturação. Então você está mais ferrado, André, porque você já sabe todas as ferramentas. Porque vai dar muito mais ruim para você, meu filho. Tua conta é mais alta, que você ainda tem todo esse conhecimento de prever, faz o preventivo, né? Faz a manutenção do carro quando dá 10 mil quilômetros. Mas senão, toque. Todo mundo sabe, seja na empresa ou em casa, todo mundo sabe, vai dando indícios. Quando a gente está indo para esse caminho de que algumas coisas não estão encaixadas, a gente vai tendo indícios disso. É que muitas vezes a gente faz vista grossa por conta da rotina, porque não quer mexer nisso. Mas todo mundo tem disso, todo mundo sabe o que está acontecendo dentro de casa. Isso é óbvio. Eu tenho até uma amiga que fala assim, né? Mete o louco. Tem uma amiga que fala assim, o fulano terminou porque foi traído. Que descobriu que foi traído. Não descobriu, já sabia. Só viu que não dava mais, sabe? Descarado o negócio, isso, né? Exatamente isso. E quando a gente tem problemas em casa é a mesma coisa. A gente já tem indícios disso. Não, concordo plenamente. A gente só espera quebrar porque às vezes não tem coragem, quem empurra. Por uma série de fatores, a gente já sabe o que está acontecendo. Não, são ferrados, que o nosso papo é bom e rende. Nós não falamos ainda uma cacetada de coisa. Você não sabe que o tempo já está terminando, viu? Meu Deus, então... olha que louco. Pode me conduzir aí, porque senão vai fluindo. Vai fluindo. Fica papo de comadre, Isso. gente. A gente não é comadre ainda. Vamos lá. Relação de pais separados. Como que esse pai lida hoje com esse filho? É outro dilema, né? Isso eu quero, assim, isso nós vamos falar. Isso. Então, primeiro a gente tem um modelo, vamos dizer, antigo, né? Vamos dizer, atual. É o pai playground, né? Ou o pai omisso, ou o pai playground. O pai omisso que fala, putz, tá com a mãe, eu tô provendo e tá tudo certo. Ou o pai playground que pega no final de semana, põe num play das vidas lá, tira bastante foto e resolve. E aí, voltando e ligando com tudo que a gente falou, é um momento complexo também. Porque a gente tem o cara buscando a ascensão profissional dele e uma mãe também. E a gente tem uma criança no meio. E aí a conciliação disso é bem complexa. Porque tem uma mãe que está no mercado de trabalho voando ou buscando esse caminho. Esse voo. Isso, né? Então, levando em consideração, né, que as mulheres hoje estão tendo filho um pouco mais tarde, pegar uma mulher na faixa de uns 30 para 40, que está, ao mesmo tempo que ela está no auge, existe uma pressão mercadológica que depois dos 50 ela não é mais produtiva. Então fica aquela mulher com uma pressão, falar, a hora é agora, se não for agora não é mais, né? E a gente tem um cara do outro lado ali também, né? Muitas vezes vivendo esse mundo paralelo, e não consegue dar conta dessa paternidade. E um dos assuntos que a gente conversou e trazendo para agora é justamente isso. É esse choque entre estar ou não com o filho, que é uma linha muito tênue e esse assunto é pouco abordado. Então muitas vezes o pai ele prefere se ausentar para não ter que enfrentar esse problema de estar com o filho. Então é muito comum a gente ver os pais que ficam, sei lá, 30, 60, 90 dias sem ver o filho. Porque literalmente ele põe um véu aqui e vai resolver as coisinhas dele aqui. Porque na outra ponta eu já tenho uma mãe que, historicamente, socialmente, ela é a provedora do afeto, e agora eu tenho uma mulher que ela também é provedora do money. Então esse pai aqui está com um problema resolvido. Então hoje a gente tem uma omissão e uma ausência moderna, digamos assim. O cara antigamente sumia, né? Ainda some, viu? Ainda some. Mas agora ele some com a consciência mais tranquila, pasme-se. Não creio. Porque já tem uma mãe que ao mesmo tempo ela dá conta, né? A mãe sempre deu conta, mas eu tenho uma mãe que está ganhando grana também. Então o cara falou, puta, tá tudo resolvido ali. Tá tudo resolvido. E aí vagabundo. Isso, e existe. É um assunto bem delicado, mas existe. E aí esse pai aqui também, ele fica nesse momento desse conflito. E muitas vezes tem até esse pai aqui que ganha menos do que essa mãe aqui. E isso acontece também. Tem.
E aí esse cara falou, putz, e agora? E agora? E a pensão, como é que funciona? Será que ele se sente diminuído? Com certeza. Com certeza. E ele desconta na criança? Com certeza. Com certeza. Ai, que bom. Ao mesmo tempo, e aí tem um outro fator também, que muitas vezes rola essa competição, né? E sempre a criança no meio. Então, de novo, precisa ter inteligência emocional. Separou, mas tem um ser aqui no meio que precisa ter essas duas pontas se conversando. O seu papel, pelo Exatamente amor isso. de Jesus. Então a gente tem duas polarizações, a da escassez e do excesso. E existe esse lado também. Dos dois lados vai dar ruim. Exatamente. Eu tenho duas pontas aqui que estão no momento de ascensão profissional e vão competir. Quem é que dá o melhor tênis, quem dá o melhor passeio, melhor isso, melhor aquilo. Verdade. E aí fica uma criança no meio, vivendo nesse universo imaginário, né? Nessa bolha. Exatamente isso. Tem muito. Tem. Olha, eu tô vendo vários. Sim, lógico. É só ir puxando ali, né? Que a gente vai, fulano, ciclano. Sim. A gente começa a dar nome para as coisas, mas existe esse momento. E esse pai, gente, agora não vamos lá. Ele precisa, independente dos problemas dele, de autoafirmação, ou de não ter essa afirmação toda, ele precisa cumprir o papel dele. Oi, pegar essa criança, dar afeto, ponto. Não levar para play, né? Pode até levar para play, mas conviver, ter o convívio. Tudo bem que é ruim, como você falou, eu só vejo meu filho de 15 dias. Então, eu já estipulei com meu ex-marido o seguinte, meu filho tem 14. Então, ele escolhe. Sim. Quero ir pro meu pai. O pai está disponível. Sim. Tem todos os defeitos português, mas esse tem esse ele manda bem. Então, quero ir pro meu pai. Vai. Vou ficar na minha mãe, pai. Fica. Ele escolhe. A gente nunca estipulou Sim. dias. Nunca. É o que ele quer. Sim. Quer se sentir confortável, tá confortável em dormir. Vou ficar essa semana com meu pai. Vou ficar essa semana com minha mãe. E aí, de novo, a gente vai falar de maturidade, né? Porque aí tem um cara que se separou. E acontece com a mulher também. Vou trazer a figura do homem. E a criança fica com moeda de troca. Não, enquanto ele estiver com a mãe não tá saindo com o namoradinho dela. Isso é infantil, antigo, mas ainda acontece. Atual, mas super isso. atual. Quero ferrar. Exatamente, e aí fica aquela moeda de troca, né? Uhum. E aí é mais um conflito. E assim, a relação que eu tenho com meu filho, eu digo que é exceção, mas eu não gosto de ser vista como exceção. Deveria ser normalizado. Então, por exemplo, eu vim pra cá, meu filho veio comigo. Ele tá brincando, né? Eu deixei ele na casa do meu irmão, mas ele vem comigo, o papai vai pra uma reunião. Férias, reunião debaixo do braço. E ele acha o máximo. Ai, que lindo. Que ele sai um pouquinho do universo dele, ó, senta aqui, fica aqui. Viu o pai produzindo. Isso, sabe o que eu faço. Ele vem, às vezes preciso deixar no play? Preciso, porque eu já fiz reuniões dentro de shopping. Vai ficar aqui 40 minutos, eu já volto, porque não dá para trazer para dentro da reunião. Mas é dentro desse contexto, não é do contexto de terceirizar a minha responsabilidade, o meu contato com ele. Mas isso existe também. Mas quando eu falo essas coisas, ao contrário de querer me glorificar, eu trago isso para gerar uma consciência para que isso seja normalizado. Isso precisaria ser normalizado. Esse é o certo, gente. Eu não estou fazendo mais do que a minha obrigação. Exatamente. Então, assim... Não é parabéns, não, André. De forma alguma. Então... A questão financeira é uma coisa. Não é parabéns. Isso. É obrigação. Pelo contrário, a minha presença com ele é um presente. Não é nem obrigação. Minha obrigação é financeira. Vamos prover, dar o básico para ele. O básico que eu digo assim, né? Manter o padrão dentro dele. dentro do nosso padrão de vida, mas a minha presença, o meu estar com ele, para mim é um presente. Mas isso é difícil, não é isso que eu vejo. Eu ainda vejo muitos Também amigos que entram em pânico quando estão com os filhos. Isso para mim é absurdo. Não sabe lidar. Entra em pânico. E quando não, ainda joga na avó. Exatamente joga na isso. mãe do cara. Exatamente isso. Porque ela tem mais jeito.
não tenho muito Exatamente isso. jeito. E se a menina também, ai, não sei lidar com a menina, tá, a menina é mais difícil. É isso. Tudo desculpa, Brasil. Quem quer faz. E aí, Imagina. pra você ver como as nossas conversas se relacionam. Cara, não adianta, eu já gravei, já falei várias vezes, não adianta você ser um puta CEO na sua empresa se você é o bosta com seu filho. Desculpa. Nossa, a tua casa tá uma Não merda. tem como. Não tem como. Cara, você toma uma decisão de IPO, você toma uma decisão de aquisição, mas você não consegue ficar com o seu filho. Eu vi muito isso na pandemia. Na pandemia, diversos clientes que em casa o cara ficava doido. E era por conta dos filhos. O cara... E o tanto de começaram a passear com o cachorro? É isso. Você percebeu? É isso. Gente, mas esse homem nunca andou com cachorro? É isso. Pra sair daquele núcleo. E, que não dá conta do núcleo familiar. Eu não vou dar nome aos meus amigos, mas eu vi diversos. Na pandemia, o maior problema do cara era ficar dentro de casa com todo o seio familiar dele. E aí teve uns que alugou sala, ficava isolado numa sala. Ai, porque não dá, porque eles fazem muito barulho. Exatamente Estão isso. tendo aula também. Exatamente Olha as desculpas, isso. cara. E aí Olha. e o cara, corporativamente, o cara é... Avião. Uau! Aí o cara vai pra Forbes, vai pra Exame. Então é isso também que eu faço um convite, inclusive, isso é um convite para as mulheres também. Para começar a olhar para essa figura desses ícones com outro olhar. Com outro olhar. Para começar a parar de se espelhar simplesmente numa fração do que vocês acabam vendo no ambiente corporativo. Porque isso é culpa das mulheres também. Claro, isso é culpa das mulheres. Colocaram eles Exatamente nesse pedestal, isso. Exatamente isso. Exatamente isso. Então, essa desconstrução... Mulher, olha, vou te contar, viu? Dá umas cagadas que... Deu esse cheque em branco, né? Deu cheque em branco. Meu, é louca. Olha. Deu cheque em branco. Chancela o cara. Exatamente isso. Baba o ovo pro cara, paga pau pro cara. Exatamente isso. Vai ouvir a história da mulher do cara? Pois é. Nem quer saber. Pois é. Porque não tem sororidade. A mulher não tem. Isso. Olha que absurdo. Exatamente isso. Ela quer saber quanto o cara é fudido, mas não quer saber se a mulher do cara sofre. Exatamente isso. A mulher. Olha que louco. E assim, é literalmente uma reconstrução, porque eu já tive nesse lugar e não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Uma vez até entrei numa briga de internet com um grande influenciador, que ele falou justamente isso. Que não adianta o cara ser bom aqui na empresa e o cara ser um bosta no principal ministério da vida de uma pessoa, que é a família. Perfeito. E eu falei, não tem nada a ver, eu conheço grandes CEOs que os caras nadam de braçada e trai esposa. Nada de braçada. Com a secretária. Mas assedia a assistente. Olha lá. Porque era o modelo que eu vivia. Era a média que eu tinha de sucesso. Entendeu. E eu não tenho vergonha nenhuma em assumir que eu tinha esse olhar. E que hoje pra mim é inegociável. Hoje pra mim é impensável isso. O cara ser legal. bom na empresa, ser o top na empresa, mas o principal ministério dele, que é a família dele, o cara não dá conta. Então é esse homem dessa sociedade que eu falo, da sociedade moderna líquida, que ele precisa rever. É esse homem que a gente falou no início, que ele não está segurando o reggae. É esse homem que não consegue administrar essa volatilidade, essa complexidade desse momento. Porque essa mulher também tá difícil, meu. Sim. Na boa. Eu sou mulher. E eu tenho uma empresa e durante muito tempo eu exerci esse papel do macho alfa. Pois é. Durante muito tempo. Vou te falar assim, 25 anos. Você acha que tem algum casamento que vai dar certo, De gente? jeito nenhum. Não. Então, lógico que eu tenho minha parcela de Sim. culpa. Claro. Não se sustenta. Claro que não. Uma mulher que manda. É isso. Ainda casado com um empresário também manda. Ha! E fica... Só tiro, porrada e bomba. Exatamente. Fica os dois competindo por poder. Dentro de casa. Dentro de casa Dentro de e casa. sem maturidade emocional. É isso. Então, eu já vivi Brasil e digo, saiam desse papel, mulherada, dá ruim, família, que poderia estar muito bem, obrigado, tudo bem que o amor acabou.
Ok. Mas o amor acabou por quê? Por desgaste. Sim, sim. Que acaba mesmo. E aí, assim, assunto para outro podcast. É. Relacionamento. Hoje, com a visão que eu tenho, com a experiência, com a maturidade que eu tenho, é uma decisão. Esquece o amor de coraçãozinho, no meu ponto de vista. Puta, eu tenho tesão, admiro, acho linda, tenho sentimento sim, mas é uma decisão. Esquece que você vai acordar com a pessoa e vai ver bolinhas de coração todos os dias. Esquece. Imagina. É uma decisão. É uma decisão Eu mesmo. decidi estar junto, eu decidi te amar. Pra mim funciona assim hoje. Não, pra mim também, mas a gente já teve que se ferrar. Exatamente bem. isso. Não teve como. E a gente romantiza, né? Porque a sociedade traz isso pra gente. Começa a namorar com 20 e poucos anos. Então. É amor, é amor, é amor, é coração, é coração. E aí quando a gente se depara com os problemas, falou, puta, peraí. Já não gosto mais, já mais não é tão bacana, já não é tão bonito, começa a ver a intimidade, já não me agrada mais. E aí começa, lá fora é mais bacana, porque eu vejo o mundo perfeito na TV, eu vejo o mundo perfeito na minha Nossa, agora na minha no empresa. Instagram, nas redes sociais, ferrou. Eu vejo o mundo perfeito no Instagram. E dentro de casa eu não tenho isso. Eu vejo flores, buquê de flores pra lá, eu vejo dando carro com laço. E aí também essa, né? A gente começa a balizar as coisas por bens materiais. Não, eu falo, tem uma frase, meu filho. Se esse marido chegou com esse carro com laço, fica esperto. Porque, olha, fez xixi fora do pinico. E ó, eu vou te falar uma coisa interessante também. Isso é uma maioria, porque eu já vivenciei essas histórias. É isso. Então, é melhor não trazer nada. Fica só, tá ótimo. E a outra coisa bem interessante. A gente vive uma sociedade que cria esse estereótipo do empresário. Todo empresário é bem sucedido. Brasil, não é assim, tá? Ha! E aí cria essa figura do empresário. Aí vai lá, meu marido é empresário, casa com o cara, meu empresário. Eu não conheço nenhum empresário bem sucedido. Empresário, não é herdeiro. Eu não conheço nenhum empresário bem sucedido que não tenha quebrado. Ou que não tenha tido um momento de baixa. E aí, vezes eu quebrei, meu bem. e aí Eu essa consegui. mulher que idealizou esse cara, no momento de baixa, tem duas coisas. Momento de baixa, já não ama tanto. Não estou dizendo que é interesseira, mas já não ama tanto porque vai ter problemas dentro de casa e é normal. Vai ter muito E problema. mais do que isso, se a gente tem uma CLT aqui que está voando e a gente tem um empresário que em algum momento ele quebrou, como é que fica isso? Como é que fica isso? Uma mulher poderosa, forte, com o lado masculino aflorado, e eu tenho um cara que quebrou, um empresário que quebrou. E vendo outros empresários onde ela trabalha, né? Um CEO da vida, tá? Um diretor. Um diretor é o seguinte, é 20 pau por mês? É 20 pau na crise, na alegria, na tristeza. Enquanto ele não for demitido, é 20 pau por mês. Fora os benefícios, né? Produziu, não produziu, é 20 pau por mês. Dá pra fazer projeção. Então, aí ela vê o cara, o chefe dela Exatamente lá, isso. que é, né, pau na mesa, fudido, faz e acontece. Exatamente Aí ela isso. chega em casa, O cara quebrado. E aí tudo que a gente falou, o cara fragilizado, porque o homem ele precisa ter essa casca, essa formatação. Ai, Mas por dentro é homem. É um Não, homem ser não, ele humano. É ser humano, Isso. ser humano, não é homem, é ser humano. Que não pode chorar, que não pode ser fraco, que não pode ter depressão. Quando vem o bug, vem tudo, vem a síndrome do pânico. Porque esses micro momentos, fragilidades, ele não se permitiu. Quando vem a conta numa paulada só. E aí, faz como? Gente. É Brasil. É Brasil. Eu já vi. Cara infarta. É isso. É isso. Já tem. Tiveram 2 aqui já. Na pandemia eu perdi amigos, empresários fodásticos. Uísque na pandemia. Uísque. Fartou. Ficou tudo. Fora os que já foram, né? Tá junto do pai. Não, então, esse meu amigo empresário fodástico, uísque infartou, ficou tudo. Ah, morreu. Morreu. Ah, não. Os que passaram aqui só infartaram. Imagine quantos micro problemas esse cara não teve. Um cara, dependendo do nível, né, social, financeiro que você chega, você começa a se isolar.
Não, e os amigos caem fora, amor. Ninguém quer problema. E Você aí acha o que alguém quer cara problema? tem uma esposa em casa que o cara já não compartilha nada por vários motivos, ou porque Ela acha já tá que... se coçando pra arrumar outro. Ou porque acha que ela não vão matar entende a sobre... gente nesse podcast, meu. E os meus amigos, então? Nossa, e o tanto que eu tô metendo pau. Meu pai. Mas é o que eu acho também. Mas que sirva de reflexão. Não, que sirva de Não, é reflexão. o que eu acho mesmo. Pra ter uma vida melhor. Isso. E aí, assim, é tudo uma trilha que se amarra. Que a gente já consegue enxergar. Então, gente... Resta dizer, terapia, Brasil. Não tem outra saída. Então nós aqui, ó, vivíssimos. Demos uma volta por cima, já fomos casados, tudo, tá namorando, feliz da vida. Olha lá. Por quê? Terapia. Exatamente isso. A terapia que salvou, não foi? A terapia que salvou, mas eu falo pra vocês, terapeuta não muda a vida de ninguém. Precisa partir da gente. Primeiro ponto. Ah, sim. Uma coisa bem importante, falando sobre terapia. Sustentar a mulher lá, né? Eu tenho amigos que foram pra terapia, porque é namorada, noiva, papapá, ou até porque viu a minha trajetória de vida e foi. Não aconteceu nada. Ah, bicho, ela não vai fazer nada por você. Também. Se você não tá aberto, se você não tira toda essa sua casca, todos esses paradigmas, toda essa sua rigidez, não vai acontecer nada. Nada. Nada mesmo. Nada. Mas ela ganhou um dinheirinho ainda. Você vê mais complexo ainda isso. Não, André, você vai voltar porque a gente tem muita coisa para falar. A gente não falou muito dessa mulher empoderada. A gente não falou do pai de fato. A gente não falou dos seus 4 livros. Verdade. Pelo menos fala dos seus 4 livros rapidamente. Tenho 4 livros publicados. Não é sobre comportamento, tá? Isso aqui é só é só vivência mesmo, mas tenho 4 livros sobre marketing. 2 sobre marketing estratégico, 1 sobre modelagem de negócios e 1 sobre empreendedorismo. Então você tem que vir aqui para falar sobre isso. Vamos marcar mais uma outra oportunidade. Porque a gente já... É muito assunto. É muito assunto. Mas porque a gente tem conteúdo, meu filho. É isso. Quem não tem, você não sabe o que eu sofro aqui. Tira o sangue de pedra, Deus Pai. Que mais? Redes sociais. Segue lá, andré.mkt. Lá eu falo sobre marketing, empreendedorismo e compartilho um pouquinho sobre comportamento humano, mas relacionado ao mercado empresarial e sobre negócios. Tem alguma consultoria que você faz? Temos, esse ano já encerrou, também já está no finalzinho do ano, mas segue lá no meu Instagram, que você vai ver vários programas de mentoria, tem a Links também, que é a nossa assessoria de marketing estratégico, falando sobre negócios ou desenvolvimento, né? Desenvolvimento orientado para negócios. Pode seguir no meu perfil, manda um direct que a gente consegue conversar. Tem YouTube? YouTube tem, mas tá paradinho. Mas tem lá André Alves Marketing no YouTube também. Tem conteúdo lá. Mas Instagram, gatas. Vamos lá. E o cara faz acontecer. E além de tudo, ainda dá te dar uma sessãozinha de terapia. Olha que ótimo. Conserta a sua empresa, faz ela bombar e de quebra ainda te ajuda com laudo terapêutico. André, gratidão, querido. Muito obrigado pelo convite. Foi, olha, enriquecedor, eu não tenho dúvida. Maravilha. Adorei. Arrasamos. Que a gente é humilde, Brasil. Simples assim.